Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 6 de julho de 2024. 13ª semana do Tempo Comum, sábado. Cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Maria Gorete, a santa da castidade. Desde o início da igreja, dá-se importância aos sacramentos e toda a ordem, aos 10 mandamentos. Então, toda essa ordem e conjunção de valor moral, social, e Santa Maria Gorete, nos traz o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. Veja que ela é santa por isso. Então, por justamente defender a sua castidade. Ela preferiu morrer do que contrariar um voto que ela teria feito ainda criança com o Senhor. Século XIII, nasceu em Corinaldo, centro da Itália, no ano de 1890. Então nós estamos falando do século XIX, Itália. Aconteceu que um certo jovem, por várias vezes, tentou seduzir Gorete, que ficava em casa para cuidar dos seus irmãozinhos. E por ser uma menina temente a Deus, sua resposta era cheia de maturidade. Não, não. Deus não quer. É pecado. Santa Maria Gorete, certa vez, estava em casa, em oração. Por isso, quando o jovem, que era de maior estatura e idade, tentou novamente seduzi-la, Gorete resistiu com mais um grande não. A resposta de Alessandro, o jovem que tentava contra ela, foram 14 facadas, enquanto da parte de Gorete percebemos a santidade insistente, né, e confidencial à sua mãe. Ela falava assim: sim, mãe, eu perdoo. Ela no leito da morte, já morrendo pelas 14 facadas. Lá no céu, rogarei para que ele se arrependa. Quero que ele seja junto comigo na glória do Senhor. Então, e realmente esse rapaz acaba se convertendo, e fica aí o exemplo de Santa Maria Gorete para toda a igreja e para todos nós. Não podemos, de jeito nenhum, pisar no sangue dos santos, dos mártires da igreja, e agora pecar contra a castidade, né? Como sendo uma coisa permissiva. Se é permitido pela sociedade, pelas leis, nós temos aí o obstáculo de todo o valor moral evangélico, Bíblia, os 10 mandamentos, valores da igreja, que nós temos que conservar. Não é porque uma lei permite tal ou aquela situação de pecado contra o 6º mandamento, que nós vamos permitir que nossos filhos e nós mesmos fiquemos expostos a este pecado que pode nos levar à morte eterna. Por isso, com o exemplo de Santa Maria Gorete, pedimos a intercessão dessa santa, para que possamos perseverar e não cairmos em tentação. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Amós. Nós estamos estudando esse profeta, já tem aí pelo menos uma semana cheia. Amós era um cuidador, ele era um agricultor, né? Mas também cuidava do seu rebanho. Na sua rotina diária, Deus pinça esse homem para que ele seja profeta do Senhor. E mais, agora ele vai ter que falar para o rei, falar para os sacerdotes que eles estão em pecado e que estão levando, através desse pecado, todo Israel à condenação. E isso faz com que ele seja muito perseguido, inclusive pela igreja lá de Israel, né? O templo, o sacerdote começa a persegui-lo, expulsam ele da cidade para que ele não profetize mais, e acontece aí a investida de Nabucodonosor, destruição total. Então Amós fica sendo aquele profeta que incomoda. Mas agora, diante do arrependimento de Israel, vamos ver o que diz o profeta. Assim diz o Senhor: naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-o dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Deste modo, possuirão todos os restos de Edom e das outras nações que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso se realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa,
o que pisa em uvas e o que lança semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e habitarão, plantarão vinhas e tomarão o vinho. Cultivarão pomares, comerão seus frutos. Eu plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra que eu lhes dei. Diz o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Certo que essa profecia não é referente à reconstrução do templo, que nós sabemos que depois de deportado, o povo passa 80 anos na Mesopotâmia lá, né, e depois volta e reconstrói o templo. Mas nos anos 70, tudo é destruído outra vez, através do imperador Tito. E depois, nos anos 136, novamente é tudo destruído e o povo judeu disperso pelo mundo inteiro, que só vai ser reconstituído como nação em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, me parece que essa profecia de Amós ela é mais para o tempo presente, né? Onde Israel está novamente se tornando uma nação. Eles estão conseguindo irrigar o deserto, canalizar água, né? Fazer uma série de investida com o uso da ciência e tecnologia, e aos poucos essa profecia de Amós está se cumprindo. Mas também pode ser para um tempo vindouro, após a segunda ou antes da segunda vinda de Jesus. De qualquer forma, há uma promessa com relação a Israel, e nós cristãos católicos temos que ficar atentos a tudo que acontece na Terra Santa, porque lá repercute vários sinais de Jesus para o mundo. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor, orando agora por aquela nação, orando agora por todos nós e pedindo a Deus que nos mantenha firme, atentos a tudo que anda acontecendo, pois Jesus há de voltar e julgar os vivos e os mortos, e queremos ser contados entre os santos. O salmo de hoje é o Salmo 84 e fala assim: o Senhor reunirá, anunciará a paz para o seu povo. Então, essa é uma promessa, que vamos viver em paz, que vamos viver na graça do Senhor. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Nos ajude, Senhor, a ser seu povo e seu amigo, para ouvirmos que o Senhor anuncia a paz sobre nossa casa, nossa vida e a nossa família. Amém. Evangelho está em Mateus capítulo 9, de 14 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo puxa e a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e os vinhos se derrama e o odre se perde. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui Jesus fala desse novo, do Evangelho, né, desse novo anúncio de santidade, de salvação. Há um tempo novo, nós não podemos ficar rastreado, ancorado em velhos conceitos e preceitos, mas se conserva toda a moralidade, todo o ordenamento do Senhor. O próprio Cristo, quando falava dos 10 mandamentos, ele falava: eu não vim para tirar uma só letra, um só J, nem um tio, nada, não vim mudar nada, mas eu vim aperfeiçoar essa lei. Você lembra?
quando estava escrito não matar na lei de Moisés, que foi dada a Moisés, eu vos digo, quem fala para o seu irmão patife, né, idiota, ele já está pecando contra o quinto mandamento, já está matando o irmão. Veja que Jesus ele começa a apertar mais a rosca, né? Então, e assim ele fala, não está escrito que você não adulterarás, mas aquele que olha para uma pessoa que não é o seu marido ou sua esposa, ele já está em pecado. Só de olhar. Então você veja que Jesus dá tanta ênfase ao Antigo Testamento. Mas, porém, ele também cobra dos seus seguidores, ali dos seus discípulos, apóstolos, e aqueles que acolhem o anúncio do Evangelho, que somos nós, nesta geração, uma postura nova diante do anúncio do Evangelho. Onde antigamente valia as leis, somente a lei salvava, né? Agora salva a misericórdia, o amor de Deus, o nome do Senhor Jesus, o sangue proclamado, derramado para a nossa libertação, o batismo, os sacramentos. Então são alguns valores novos que são colocados diante do povo nessa revelação. Sabemos que toda revelação em Jesus Cristo termina com o último apóstolo que foi o João, né? Depois da morte de João, cessa-se novas revelações. Então está tudo ali, tudo foi revelado para nós, para os nossos filhos, para que possamos viver esse santo evangelho, colocando a nossa conduta, o nosso pensamento no odres novos, que é o santo evangelho. Não se pode remendar, né, fazer remendo de uma roupa velha com postura nova. Então nós temos que nos encaixar, né, nesse mundo atual, nesse mundo presente, nessa nossa realidade, mas vivendo toda a santidade, todos os valores que contém a Santa Palavra do Senhor, assim como fez Santa Maria Gorete no século XIX, pertinho da gente, onde ela prefere morrer do que pecar contra a castidade. Esses são valores perenes, valores eternos, que vão perdurar até o fim dos séculos, quando há de vir o Senhor julgar os vivos e os mortos. Que o Senhor possa, então, nos dar essa capacidade de jejuarmos, de orarmos, aguardar o Senhor que chega, né, e uma atenção especial para que jamais pequemos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Queremos gerar mais Maria Goretti do nosso meio, pessoas que possam testemunhar Jesus, né, consagrando-se totalmente ao nosso Senhor, pessoas que possam viver na esperança da salvação eterna. Seja você também um evangelizador. Nos ajude multiplicando em suas redes sociais esta palavra, esta pregação, esse ensino, para que mais corações se convertam ao Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.